Mais uma vez nos encontramos nessa noite para realizar o estudo de uma obra do Chico Xavier, que escolhemos, que é o Pão Nosso, a lição 17. Mas antes de tudo, queremos rogar à espiritualidade maior e amiga, a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão maior, que nos envolva, nos dando inspiração, colocando as palavras nas nossas bocas, para que possa fluir de forma benéfica para todos nós. O início do livro Pão Nosso, da lição que nós vamos estudar hoje, é a lição Intercessão, lição 17. E Paulo diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 25, Irmãos, orai por nós. Muitas criaturas sorriem ironicamente quando se lhes fala das orações intercessórias. O homem habituou-se tanto ao automatismo teatral que encontra certa dificuldade no entendimento das mais profundas manifestações de espiritualidade. A prece intercessória, todavia, prossegue espalhando benefícios com os seus valores inalterados. Não é justo acreditar seja essa oração um incenso bajulatório a derramar-se na presença de um monarca terrestre a fim de obtermos certos favores. A súplica da intercessão é dos mais belos atos de fraternidade e constitui a emissão de forças benéficas e iluminativas que, partindo do espírito sincero, vão ao objetivo visando por abençoada contribuição de conforto e energia. Isso não acontece, porém, a pretexto de obséquio, mas em consequência de leis justas. O homem custa crer na influenciação das ondas invisíveis do pensamento, contudo, o espaço que o cerca está cheio de sons que os seus ouvidos materiais não registram. Só admite o auxílio tangível. No entanto, na própria natureza física, vêem-se as árvores venerandas que protegem e conservem ervas e arbustos a lhes receber as bênçãos da vida, sem lhes tocarem jamais as raízes e os troncos. Não ouvides os bens da intercessão. Jesus orou por seus discípulos e seguidores nas horas supremas. Essa lição, ela vem nos mostrar a importância e a grandeza da prece nas nossas vidas. Ela nos dá força, nos dá confiança, ela nos protege de tudo e de todos. Mas para isso, nós precisamos criar o hábito, fazer essa conexão permanentemente com o mundo espiritual, com Jesus, com Deus, confiando que Ele nos atenderá sempre de conformidade com os nossos merecimentos e com as nossas necessidades. Nem sempre o que pedimos vai ser bom para nós. Então, mas Ele vai nos trazer a confiança necessária, a força necessária para vencermos os obstáculos da vida. Então, a prece intercessória é uma contribuição valiosa para aquele a quem é dirigida. Então, olha só, essa prece, quando vem de lá para cá ou daqui para lá, né? Porque eu lembro que a minha mãe, a Benita, ela dizia: minha filha, se eu não puder fazer nada por vocês no momento de dificuldade, eu vou interceder. Eu vou pedir à espiritualidade que venham ajudar vocês. Então, isso veio muito na minha mente e a certeza que ela nos trouxe de que nada é por acaso e de que quando a gente imagina que estamos sós, nós estamos sendo carregados literalmente no colo. E muitas criaturas acham que isso é besteira, que não existe prece de intercessão, né? Que acha falam com uma certa ironia. E, na verdade, essa fala é daqueles que ainda têm o véu da ignorância sobre seus olhos
E esse véu da ignorância, nada mais, nada menos do que é a ausência de conhecimento das coisas espirituais. Então, isso é falta de fé, é falta de certeza de que nós estamos realmente rodeados por N espíritos que nos querem bem, que estão aí nos assessorando nessa existência. Então, nós estamos tão acostumados, na verdade, com as preces decoradas, as preces teatrais, né? Aquela rotina de falar uma vez, duas vezes, três vezes, repetir as orações, porque fomos criados acreditando nisso. Não estamos aqui criticando quem quer que seja, ou qualquer religião que seja, que nós temos dificuldade de falar com o nosso coração. Nós temos dificuldade de manter esse vínculo com o Pai Celestial, com os amigos espirituais, porque o que nós fazemos aqui nada mais é do que uma oração, esse contato, esse diálogo fraterno com Deus, né, dizendo das nossas necessidades, dizendo das nossas dores, dos nossos sofrimentos. Então, o fato de termos sido ensinados a fazer preces decoradas, não que elas não sejam importantes, são belas, mas elas podem, né, serem vinculadas ao nosso pedido, né? Falando então com o nosso sentimento, com o nosso coração, com as nossas lágrimas, se tivermos vontade de chorar, porque esse encontro de Jesus é emocionante, com Jesus é muito emocionante. Então, é a mesma coisa, o aluno, quando ele decora uma matéria, ele não aprende. Então, no momento que nós decoramos uma prece e falamos ela sem colocar a nossa alma nela, sem colocar o nosso sentimento nela, é mais difícil chegarmos a Deus, mas mesmo assim chegamos, tá? Então, se estivermos bem atentos aos sinais dos céus, nós vamos perceber nitidamente a presença dos amigos espirituais atendendo às nossas solicitações. É preciso que a gente realmente esteja conectados com a espiritualidade, porque é um sinal, é uma frase, é um outdoor, né? São coisas pequeninas, é um olhar, alguma coisa que nos vem na lembrança e a gente acha que é nosso, mas não é. São eles dizendo, né, nos inspirando, dizendo o que nós podemos e devemos fazer para termos sucesso naquilo que nós precisamos investir, que nós queremos, o objetivo que nós queremos alcançar. A espiritualidade leva em consideração as nossas reais necessidades e nos atendem, se puderem, porque também tem o consentimento do maior, sem intervir, obviamente, no nosso livre-arbítrio. E também sem intervir na nossa programação de vida, o que falamos anteriormente. Às vezes, na nossa programação de vida, ela está inserido nela vivenciar aquelas situações, porque é através dessa vivência com o sofrimento, com as dores, com as insatisfações, com as frustrações, é que nós vamos aprender, é que nós vamos nos fortalecer. Então, o que eles fazem? Eles ficam nos dando suporte para que nós não venhamos a desistir, para que nós tenhamos força, coragem para perseverarmos, porque nós vamos chegar onde nós traçamos o objetivo de alcançar. Então, a prece intercessória é caridade, porque é o momento que nós pedimos pelo nosso próximo, que nós pedimos pela humanidade, que nós pedimos por aquele que nos buscam pedindo auxílio. É o momento que a espiritualidade intercede nas nossas vidas, porque percebem que nós, né, precisamos de um empurrãozinho para seguir, precisamos e merecemos. Porque se nós, aqui tem um dizer que fala assim, quem direitos anda, direitos tem. Então, se nós estamos andando, tentando andar de acordo com o que nós temos aprendido com Jesus, nós vamos seguir adiante. Nós vamos ter esse suporte, todo esse amparo. Então, lembrando, né, que Deus ajuda o homem através do próprio homem. Então, a gente pensa às vezes que vai descer um espírito, um anjo. Não. É através de um amigo, é através de um sonho, é através
de um pensamento que nos vem repentino. Tem tantas formas de nós sermos intuídos a chegarmos aonde nós desejamos, se isso realmente é um objetivo que envolve o bem e o bem do nosso próximo. Quando eles nos atendem, é importante saber que não estão fazendo um favor para nós, não. Eles estão nem abrindo exceções, que parece que assim existe uma discriminação, né? Mas não. Eles estão nos atendendo porque é consequência das leis divinas, é merecimento. Nós plantamos o bem e vamos colher o bem. Assim como se eles não puderem nos atender, seja lá por que for, principalmente porque não estamos no caminho que precisamos estar, nós temos que ter a certeza de que eles não vão nos atender, mas eles não vão nos abandonar jamais. Então, o homem custa muito a crer nessa influência das ondas invisíveis, né, do pensamento. Contudo, o espaço que o cerca está cheio de sons que os seus ouvidos materiais não registram. Por que não registram? Porque nós não estamos focados, né, no bem, nós não estamos focados nas coisas que verdadeiramente nos trouxeram para a Terra. Nós ainda estamos muito vinculados à matéria, às coisas da Terra, seduzidos, né, por todo esse emaranhado de ofertas, né, que o mundo hoje nos oferece. Então o homem anda tão distraído, mas tão distraído, que não consegue ouvir nem ver, né, as coisas, as frases, as pessoas que vão nos alertando, as orientações que vão chegando, os sons que a própria natureza vão emitindo para nós. Quando nós olhamos e vemos um céu lindo, estrelado, um sol maravilhoso, e aquilo vai nos levando a pensamentos e sentimentos que nos faz chegar onde a gente precisa. Então são os sons das intuições, mas precisamos estar atentos. Nós estamos muito distraídos. Então o homem é como São Tomé, ele tem que ver para crer, ele tem que tocar, tem que ser algo palpável, para que ele realmente acredite, né, que são os espíritos amorosos, amigos, que estão nos intuindo, que é o nosso pai, a nossa mãe, nosso amigo, vizinho, parente, né, que já nos antecederam, que estão aí dizendo: opa, segue aqui, não vai por ali não, porque vai ficar mais difícil para você. Então Jesus orou por todos os discípulos, olha, por todos, independente de sua atitude, das atitudes dos discípulos, ele orou, porque ele conhecia a alma de cada um como ele conhece a nossa. Ele conhecia cada um individualmente e nominalmente, e sabia que eles, os seus discípulos, tinham muito para oferecer, assim como nós. Então, isso é a coisa mais, o que nos torna mais visível, mais nítido, né, para entender isso aí, foi quando Judas, né, o entrega, e depois ele se arrepende amargamente, porque ele imaginou que Jesus, em toda a sua bondade, inteligência suprema, né, em tudo, todo o seu potencial de conhecimento, que ele pudesse simplesmente não se permitir ser pego pelos soldados. Mas, no entanto, estava dentro da programação ele exemplificar o amor, o perdão, né, tudo que ele fez por nós naquele momento da crucificação, mostrando que nada é permanente, que tudo acaba, que nós vamos avançar, que a dor vai terminar, que o sofrimento vai acabar, se perseverarmos no bem. Então, Jesus, conhecendo a alma de Judas, o que é a primeira atitude que ele teve ao sair do corpo? Ele foi buscar Judas lá nas trevas, lá onde ele se encontrava, porque ele se suicidou, né? E aí a gente consegue, eu estava fazendo esse estudo, eu comecei a pensar
né? Que no filme mesmo do Divaldo, que fala sobre a vida dele, tem a passagem da mãe do Divaldo quando ela recebe a informação de que a filha dela havia se suicidado. E ela estava diante do padre, ela era uma missionária ali da igreja, né? Uma fiel, né? Presente. E ela fala, o padre diz, olha, minha filha, eu estou indo porque eu preciso rezar a missa, né? Os fiéis estão lá me aguardando. Ela fala, aproveita, padre, e reza pela minha filha. Ele diz, infelizmente eu não vou poder fazer isso. Mas como assim? Sua filha se suicidou. Então ela fica ali, ela fala, então, se o senhor não pode se suicidar, mas ela é tão filha de Deus quanto qualquer um de nós. Então, se o senhor não pode orar pela minha filha, eu não vou atender a essa igreja, porque a igreja nos ensina, nos mostra, né, que Deus é presente na nossa vida, nos mostra o caminho do amor. E essa sua postura não é de amor. E o padre fica sem saber o que dizer nessa hora. E aí me vem quando acontece, infelizmente, né, de alguns irmãos nossos se suicidarem, tirarem a própria vida. Realmente até hoje tem algumas escolas religiosas que não fazem a oração, não fazem a missa de sétimo dia, ou seja lá um sermão, seja lá o que for, não tem todo aquele aparato, né, necessário para que a alma possa ser entregue a Deus, porque isso é uma coisa aqui da terra, que não precisaria, né, porque Deus está recebendo de qualquer maneira. Mas tudo isso que envolve a todo mundo, mas não pode para o suicida, que é o doente da alma, é aquele mais necessitado. Então, é importante nós orarmos acreditando que Deus nos escutará sempre. Ora, cotidianamente, é a orientação dele, é a orientação dos amigos espirituais, aurindo energias no sublime reservatório da natureza. Sempre que te sentires fraquejar, renova-te pela prece. Vamos buscar a oração, vamos colocar um copo de água para fluidificar, vamos lavar o nosso rosto com as lágrimas, né, de intercessão mesmo, pedindo a Deus que nos auxiliem, que nos atenda dentro das nossas necessidades e merecimentos. Onde estiveres, da palavra articulada ou não, através da palavra articulada ou não, suplica a intercessão do alto. Se perceber que está em perigo, suplica. Quantas e quantas vezes nós percebemos alguma coisa nos rondar, seja espiritualmente, seja fisicamente, alguém que nos critica, alguém que nos persegue, vamos orar, vamos vamos parar, vamos fazer a nossa prece sincera, não precisa de palavras rebuscadas, basta apenas abrirmos o coração e nos conectarmos com Jesus, com os nossos maiores. Nenhuma oração sincera ecoa sem resposta. Todas, indistintamente, até aquela que não envolve muito coração, que não envolve, né, muito sentimento, mas a pessoa parou, ela está pedindo. E aí a espiritualidade vai, né, fazer uma avaliação da necessidade e vai atender dentro do possível. Um dos benefícios imediatos da prece é o de asserenar-te o espírito para que saibas agir com acerto. Então vai nos tranquilizar, vai nos dar calma. Porque quando nós estamos muito agitados, quando nós estamos muito atropelados, nós não conseguimos concatenar as nossas ideias. Percebem isso? Isso acontece na vida de vocês, naturalmente também, né? Então, nós ficamos meio que sem chão, sem saber para onde ir, o que dizer para Jesus. Vamos dizer, Senhor, 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 nos ajude, nos socorra, ajude meu irmão, por misericórdia. E vai ser atendido, e vai acontecer. Para quem ora com a alma nos lábios, coisa alguma é impossível. Olha que frase bonita. Quem ora com a alma nos lábios, coisa alguma é impossível, né? Trazendo aquele sentimento real, trazendo, deixando vir à tona as suas emoções.
A mamãe sempre falava que a oração de mãe, aquela que vem encharcada de lágrimas, é a oração mais ouvida, ecoa no universo. E eu acredito que a de um filho, de qualquer um que deixe, né, a alma falar mais alto dentro de si, vai acontecer esses milagres da vida. Não são milagres, nada mais é do que um consentimento do Pai em nos atender. Então, todo aquele que pede com humildade o que deseja, no mínimo, sempre obtém a compreensão daquilo que não pode ter. Depois da caridade, a prece é a única força capaz de transcender habitual e operar prodígios nas nossas vidas. Nós estamos aqui e de repente a gente faz uma prece e sai inteiro, sai refeito. Passamos por isso. Os prepostos do Senhor jamais te deixarão clamar em vão. Jamais. A prece é um colóquio da criatura com o Criador. Olha que bacana isso. É um momento de intimidade nossa com Deus. Ora e Deus te escutará. Não tenha dúvida disso. Com os olhos no Pai. Nós temos que estar com os olhos no Pai. Assim como nós ficamos com os olhos no computador, no celular, nós somos capazes de virar a noite num celular sem sequer respirar, sem sequer nos distrair, mas nós não conseguimos nos conectar com Deus. Isso mostra tamanha imperfeição nossa ainda. Então, é 2 vezes melhor para nós pensarmos em Deus do que pensarmos em qualquer outra pessoa ou coisa. É muito melhor que consigamos exercitar esse dom, esse talento, né, de conseguir conversar com Deus, de pensar nele, confiar nele, abrir a nossa alma para ele. Deus quer que comecemos e terminemos nossas preces pensando nele. E às vezes a gente foge, né? Já perceberam? A gente foge. Qualquer barulhinho aqui, qualquer mosquinha que passa, nós nos desligamos. Mas vamos exercitar. Vamos continuar firmes e fortes. Quanto mais focados estivermos nas coisas lá do alto, mais inspirados estaremos aqui na terra. Gente, isso é muito forte. E isso é sumamente importante, né, nesses momentos onde nós estamos percebendo que nós estamos muito assim vulneráveis. Se a gente ouve uma notícia, né, aí do coronavírus, né, tantas mortes, tantas coisas, ao invés de nós acreditarmos que Jesus está no leme, que está no comando de tudo, nós nos desesperamos. E nós temos visto muitas pessoas entrando em depressão, muitas pessoas entrando em angústia. Não é que seja normal isso, mas nós precisamos dar um basta. Nós precisamos ter um equilíbrio. Ou nós não temos a fé nem do tamanho de uma mostarda. E o que nós estamos fazendo de todo o conhecimento que nós temos adquirido e buscado na doutrina espírita? Se nós não nos mantermos conectados com Deus, vamos nos dispersar. Nós vamos nos desligar dele e estar pensando em outra coisa. Mas, aí a comparação, né? Nem piscamos diante de um filme erótico, diante de um filme de violência, diante de um noticiário de estupro, diante, né, de um filme, diante de um acidente, diante de um jogo, né, que nos faz a gente ficar ali fissurado e a gente não vê nem a hora passar. Mas em Deus, como é difícil, muito difícil. Mas precisamos aprender a estar conectados com Ele. Porque filme, jogo, notícias ruins, o que vai nos dar de volta? Nada de bom. Mas a conexão com Deus vai nos dar força permanente para lutarmos e para servirmos. E Ele precisa de nós.
Ele está nos chamando. Quando ele falou, vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, ele já estava nos convocando, mesmo no momento de aflição, porque ele sabe que pode contar. Ele sabe do nosso potencial, mas nós não sabemos. E aí, como é que fica? Então, alguma coisa pode estar lá na Bíblia, gente, Romanos, capítulo 8, versículo 39, uma fala que diz assim, alguma coisa pode nos separar? É uma pergunta, é a pergunta do filho primogênito. E a resposta, ouça a resposta e firme seu futuro nas palavras de Paulo. E o que Paulo diz? Estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. Gente, isso é forte, hein? Não vou repetir porque nós já estamos com o horário avançado. Nós encerramos o nosso estudo por aqui, rogando ao Pai Celestial que faça com que todo esse ensinamento entre na nossa mente, entre em nós, espíritos eternos, porque nós precisamos ser felizes. Passou da hora. Nós queremos participar do mundo de regeneração. Para isso, nós precisamos aprender a estar conectado com Deus, conectados com Jesus, conectados com os amigos espirituais, para não nos permitir cair em tantas tentações. Que Jesus nos ampare.